Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas aqui de aprendizagem da linguagem de programação. Vamos dar início à nossa primeira aula sobre o HTML. Nossa primeira aula é sobre a introdução ao HTML. Mas HTML não é uma linguagem de programação. Por que nós iremos aprender HTML então no nosso caminho de programação? Porque HTML é uma linguagem de marcação. Se não a mais importante, ela deve ficar entre as três primeiras mais importantes, porque durante toda a sua carreira de programação você vai lidar com HTML, direta ou indiretamente. Então, para início da programação, antes de vermos é, algoritmo, antes de vermos lógica de programação, antes de vermos estrutura de dados, toda essa parte básica da programação em si, antes de iniciarmos em uma linguagem própria ou algumas linguagens mais utilizadas, é importantíssimo darmos um passo inicial ao aprender HTML. Mas nós não vamos ver aqui HTML5, que é a última versão do HTML, já é uma versão mais avançada, que já vem embutido. Já você tem que aprender a utilizar HTML5 já com JavaScript, CSS, mas nós não vamos ver essa parte mais avançada do HTML. Vamos ver o HTML inicial, HTML básico, parte de introdução mesmo ao HTML. Essa aula vamos ver a introdução. Esse curso é sobre a parte básica do HTML. Ao final desse curso, né, iremos postar nosso site pronto na internet. Ou seja, ao finalizar esse curso, ao finalizar todas as nossas aulas de HTML, você já está você será um programador em HTML, não um programador em linguagem de programação. Um programador em linguagem de HTML, que é a linguagem de marcação. Por que aprender HTML antes de lógica de programação, algoritmo e estrutura de dados? Pois bem, como é a aula de introdução, apenas para lhe apresentar o HTML, eu vou lhe apresentar alguns motivos. Motivo 1. Porque o HTML não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação. É muito mais fácil você aprender uma linguagem de marcação, porque ela não tem regras, ela não tem instalação de frameworks, instalação de alguma linguagem de programação específica. Você não precisa instalar nada para aprender HTML. Linguagens de marcação são utilizadas para definir formatos, maneiras de exibição e padrões dentro de um documento qualquer. Como as linguagens de programação tradicionais, por exemplo, comandos condicionais ou repetição, você não vai ter preocupação alguma com forma de controle. No entanto, iremos precisar apenas de um pouco de atenção nas regras de marcação e um pouco de atenção nos comandos, que já é um passo inicial ao nosso aprendizado de programação. Por que aprender HTML antes de lógica de programação e estrutura de dados? Motivo 2. Devido ao HTML ser uma linguagem de marcação, ela é muito mais simples de aprender, e o HTML, assim como a água e o oxigênio para os seres vivos, vai lhe acompanhar durante toda a sua vida na programação. Seja na programação front-end, elaboração de documentos, personalizados ou na criação de relatórios. Vamos sempre encontrar e termos de trabalhar, criar ou desenvolver algo com HTML. Então, essa é muito importante, porque temos que saber HTML
e não podemos perder tempo aprender HTML após já termos passado pela lógica, pela programação, estarmos desenvolvendo em C, em Java, em Delphi, em Android, e temos que parar para poder aprender HTML. HTML é muito simples, é, só precisa de um pouco de atenção e já é um bom caminho para aprender a programação. Motivo 3. Devido a ter atualmente 3 caminhos distintos de programadores: programadores front-end, programadores back-end e programadores full-stack. Aqui tem uma imagenzinha mais ou menos de como é o programador. Aqui é o usuário, que é a programação front-end. Você vê tudo maravilhoso, que é a tela que você vê quando o usuário acessa um site. O que ele vê é a programação front-end. Programação back-end, vamos ver aqui detalhada cada uma. O front-end é todo o código da aplicação responsável pela apresentação do software client-side. Em se tratando de aplicações web, é exatamente o código do sistema que roda no navegador, no browser, que você acessa a internet. Um desenvolvedor front-end geralmente trabalha com linguagens como HTML, CSS e JavaScript, além de frameworks e bibliotecas, por exemplo, Angular, React, Vue.js, e tem uma infinidade de linguagens de programação. Por isso que você aprende logo HTML, porque hoje temos atualmente programação front-end, programação back-end e vamos ver aqui a back-end. O back-end é a parte do software que roda no servidor, por isso também é conhecido como server-side, e o back-end que fornece e garante todas as regras de negócio, acesso a banco de dados, segurança e escalabilidade. Embora o front-end também possa ter regras de validações, é o back-end que deve garantir a integridade dos dados. Aqui a visualização front-end, aqui por trás back-end, para você ter uma ideia. E temos o programador full stack, que trabalha tanto como front-end como back-end. É conhecido como desenvolvedor full stack ou programador full stack, ou seja, é o cara. Mas assim, por que tem essa separação? É porque a programação ela já avançou muito. Temos muitas linguagens de programação, temos muitas bibliotecas, dezenas de frameworks. Então, você vai ser, em alguns pontos, em algumas linguagens inicial, ou que você gosta de trabalhar, você vai ser um programador full stack. Você vai aprender a trabalhar com um banco de dados específico, você vai aprender a trabalhar com HTML, você vai trabalhar com algumas linguagens de programação, mas há desenvolvedores que se especializam em programação front-end, com frameworks. Nós temos milhares de frameworks. Quando temos um projeto para elaborar, precisamos colocar no meio dessa negociação o tempo. Então, o tempo com um desenvolvedor, um programador que conheça um framework que automatize diversos passos com a programação front-end para o cliente, com certeza esse programador vai ser solicitado para trabalhar naquele projeto, para entregar o produto final para o cliente o mais rápido possível, ou seja, lucrando mais rápido. Projetistas, empresas que trabalham com desenvolvimento de software, procuram profissionais específicos, especializados, para não perder tempo. Então não é a questão de saber ou não saber. Se você não desenvolver bem uma linguagem, você sabendo bem lógica de programação, você vai conseguir fazer entregar todo o trabalho. Mas com alguém que já está ali preparado, com um framework específico, né, com a agilidade já mais desenvolvida, que sabe de bibliotecas, que com certeza consegue entregar um trabalho que você entregaria em 3, 4 meses, você entrega em 1 mês, 15 dias, dependendo do projeto. Ok, pessoal? Por que aprender HTML antes de lógica de programação, e estrutura de dados e algoritmo? Motivo 4. Devido a estarmos no início da aprendizagem,
da programação, precisamos seguir o caminho correto da aprendizagem, que é, primeiro, a história da programação, segundo, o HTML básico, que é o HTML sem o JavaScript e sem o CSS, apenas HTML, apenas a linguagem de formatação HTML. Se iniciarmos um curso de HTML logo querendo aprender, ou então um curso de HTML5, iremos pular um caminho na etapa da aprendizagem, né? E com certeza mais na frente iremos ficar na dúvida em qual caminho seguir. Por isso que não podemos pular nenhuma etapa da aprendizagem. Primeiro aprenderemos sobre a história. Segundo passo, a HTML, linguagem de marcação. Depois algoritmo. Depois lógica de programação. Depois estrutura de dados. Posteriormente iniciamos uma linguagem de programação, 2 ou 3, para ficarmos sabermos do que iremos aprender, sabermos, começarmos bem e com materiais de apoio que realmente nos apoiem. Nesse caso, temos aqui um livro que é baseado nesse curso, Guia Completo para Iniciantes em HTML. Ele é do autor Alfredo Limoges. O endereço aqui para vocês baixarem. Criação de websites, autor Helder da Rocha. Está aqui o endereço para vocês baixarem. Esses livros são bastante importantes para auxiliar durante o aprendizagem da HTML. Destaco como fonte de consulta também, para nos aprofundarmos no conhecimento, o site www.w3school.com.html. Lá essa que mantém essa www3 é um consórcio que mantém o HTML vivo até hoje, e nada melhor de aprendermos do que irmos à fonte, né? Aprendermos diretamente na fonte de quem criou e quem desenvolve o HTML até hoje. Certo, pessoal? Chegamos ao fim. Essa é uma aula apenas introdutória, né? Espero que vocês espero que consigamos desenvolver muito bem o HTML aqui. Como já falado anteriormente, não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de marcação bastante importante, que irá fazer a diferença muito grande no nosso início de aprendizagem, ou no início de quem esteja aprendendo a ciência da computação ou programação, ou quem não domina bem o conhecimento e quer aprender HTML. Então, seja bem-vindo, vamos dar continuidade nas nossas aulas.